Sem água, o produtor rural deixa de ter a principal ferramenta que faz a lavoura crescer bonita. Nessa feira, uma das mais importantes do agronegócio brasileiro, não se falou em outra coisa: as tecnologias que podem ser usadas no campo para diminuir a perda de quem depende da boa vontade de São Pedro para ganhar o pão de todo dia. Todos estão aqui para apresentar as soluções para o agronegócio. O Rio Grande do Sul vive um momento difícil, de uma grande seca, e aqui é que nós vamos encontrar as soluções e as oportunidades. Os produtores gaúchos foram duramente castigados pela estiagem na última safra. Além da seca, a alta no preço dos fertilizantes acelerou as soluções de mercado que incentivam o uso dos bioinsumos. Aliás, eles foram destaque durante a 22ª edição da Expo Direto. A Bruna é gerente de marketing de uma marca que está criando um portfólio só com insumos e tecnologias agrícolas de origem natural à base de plantas. Inclusive, esse mercado deve movimentar 10 bilhões de dólares até 2025. O mercado de bioinsumos, de bioestimulantes, ele vem crescendo ano após ano. E a gente percebe, inclusive nesse ano que se passou, que é um ano onde a gente teve grandes perdas ocasionadas por estresse abiótico, que no caso foi a seca, que a gente precisa realizar sim investimentos em bioestimulantes, biofertilizantes, fisioativadores, porque quando a gente constrói uma estrutura de planta mais forte, a gente consegue ter uma sustentabilidade, uma sobrevivência por mais um longo período, mesmo em condições de maior estresse. Se o solo que produz alimento precisa de água e não tem, a planta morre. A conta é simples. Mas e se fosse possível usar alguma tecnologia que não precise do uso dela? Os bioinsumos não funcionam exatamente assim, mas quase. Eles podem ajudar com que a planta aguente mais até que a chuva volte a cair, por exemplo. E a saúde do solo vai ser definitiva nesse desenvolvimento. Que à medida que eu uso uma ferramenta de bioestímulo e ela acessa mais o solo, ela absorve mais agronutrientes, eu consigo mitigar esse efeito. E aquele outro aspecto importante que eu falei para ti, que é o cenário da redução do estresse. Então, toda vez que uma planta está numa condição de falta d'água, fitotoxidez, excesso de temperatura, excesso de radiação, ela produz espécies reativas de oxigênio. Ela gera estresse assim como a gente. Então, dentro desse cenário, existem ferramentas para mitigar, reduzir esse custo. E isso sim é verdadeiro. Os produtores já entenderam que precisam fazer uma espécie de condicionamento biológico do solo. Esse tipo de atividade vem ganhando força no Brasil. É também uma solução viável, já que o preparo é fácil e o custo se paga em pouquíssimo tempo. Se eu conseguir uma flor a mais por planta, com o valor atual da soja, a gente está falando em algo como R$600 a mais por hectare. Então esses são alguns aspectos que eu vejo, Bia, como de grande relevância. Acelerar processo de germinação, melhorar o enraizamento, transformar mais flor em fruto. E outra coisa muito importante é reduzir estresse, porque a planta é uma empresa que ela funciona da seguinte forma: ela tem que ter o maior lucro bruto e a menor respiração, o menor custo. Então, à medida que eu reduzo os estresses com esse tipo de ferramenta, sobra mais recurso para ela e a produção aumenta. Essa é a ideia. Não dá para saber como o clima vai se comportar na próxima safra, mas cada vez mais a tecnologia vai dando um jeitinho de trazer esperança para o produtor. Mas a gente sabe que o nosso agricultor, ele é um ser que precisa estar o tempo inteiro se renovando, sendo resiliente. O ano que vem a gente está aí com um ano todo para a produção agrícola e nós, como companhia, precisamos estar focados em cada vez mais estar ajudando o nosso agricultor na busca da sua maior produtividade e uma produtividade com sustentabilidade. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Um PL The Digaton Challenge. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.